Olá, amados irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Rafael Silva e aqui estamos nós em mais um comentário acerca das Escrituras. Antes, porém, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, curta o vídeo, deixe seus comentários e também compartilhe para que este conteúdo venha alcançar outras pessoas e assim você estará ajudando muito o canal a crescer. Pois bem, no vídeo anterior nós demos início a um breve comentário, uma breve introdução mostrando o conteúdo do livro de Gênesis e as suas divisões. O livro foi dividido em 9 partes e hoje nós iremos comentar sobre essa primeira parte, que é a criação. A criação você vai encontrar nos capítulos 1 e 2. Hoje nós iremos observar atentamente de uma maneira simples, singela, porém muito clara acerca desse projeto do Deus Criador. Pois bem, nos capítulos 1 e 2 nós vemos o grande Deus Criador, ele completando a sua obra em 6 dias, toda a obra da sua criação, e ele descansando no 7º dia. Agora eu gostaria que você observasse que a ordem da obra da criação é da seguinte forma: Deus ele cria tudo em 6 dias, entretanto os 3 primeiros dias ele apenas prepara tudo aquilo que ele vai consumar nos outros 3 últimos dias, para então no 7º ele descansar. Então eu vou apresentar para vocês toda a obra da criação e logo em seguida eu vou apresentar a consumação dessas mesmas obras. No primeiro dia, Deus ele criou a luz. No segundo dia, ele criou o ar e a água. No terceiro dia, ele criou a terra e as plantas. No quarto dia, ele criou os luminares, ou os corpos e poderes celestes. No quinto dia, ele criou as aves, os peixes. E no sexto dia, ele criou os animais e o homem. Agora eu gostaria que você prestasse atenção na seguinte ordem. Nos 3 primeiros dias, Deus ele faz apenas uma preparação e separação daquilo que vai ser completado e terminado nos últimos 3 dias. Então, se nós no primeiro dia vemos Deus criando a luz, no quarto dia nós vemos Deus ele criando os luminares, que vai habitar nessa expansão, que vai viver e preencher esse campo celeste. No segundo dia nós já vemos Deus criando o ar e também criando a água. No quinto dia, por sua vez, ele vai completar aquilo que ele começou no segundo dia, que é as aves para preencher o ar e também os peixes para preencher a água que ele criou no segundo dia. No terceiro dia, Deus cria a terra e as plantas. Agora, no sexto dia, nós temos Deus criando os animais e o homem. Cada ser criado, cada criatura e cada componente, parte da criação, tem a sua preparação e separação nos 3 primeiros dias e o seu complemento e término nos 3 últimos dias. Então eu vou tentar esclarecer para ficar bem mais fácil de entender esse processo da criação. Aquilo que Deus preparou e separou no primeiro dia, ele completou no quarto dia. Aquilo que Deus ele preparou no segundo dia, ele completou no quinto dia. Aquilo que ele preparou e separou no terceiro dia, ele completou e terminou no 6º dia. Você, seguindo essa ordem de análise, você terá uma breve noção da ordem criadora de Deus, da criação de Deus, e que ele sabe perfeitamente o que está fazendo, e isso nos leva a refletir que Deus ele não perdeu em nenhum momento, por hipótese alguma, a ordem e as rédeas da sua criação. Muito pelo contrário, o Deus soberano que criou todas as coisas perfeitamente e administrou todas essas coisas, ele ainda continua administrando perfeitamente, conforme nos é apresentado nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Então nós chegamos no 7º dia, onde nós vemos Deus descansando. No 7º dia Deus parou, dando ao homem o exemplo de trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Agora nós vemos Deus ele criando o homem, que é considerado a joia ou a coroa de toda a criação, e Deus ele declara que tudo aquilo que ele fez nesses 6 dias é muito bom.
O capítulo 2 de Gênesis já nos mostra como Deus ele preparou o primeiro lar do homem, como ele realizou a primeira cerimônia de casamento e como ele colocou duas árvores no jardim. Se Adão e Eva, sua mulher, escolhessem o bem e recusassem o mal, sempre comeriam da árvore da vida. Caso contrário, morreriam. No capítulo 2 nós encontramos uma repetição do relato da criação. É basicamente uma forma mais detalhada, apresentando uma forma mais explicada daquilo que aconteceu no capítulo 1. Então nós entramos no capítulo 2 e encontramos a repetição do que está escrito no capítulo 1, porém de uma forma mais explicada, mais detalhada. Porém, se nós compararmos os dois capítulos, nós vamos ver que enquanto o primeiro capítulo nos dá o relato completo, geral de todos os acontecimentos, o segundo capítulo ele já nos oferece o mesmo relato, como eu já mencionei, entretanto apresenta detalhes complementares que reforçam partes, salientam partes específicas de toda essa história. E essa obra do Espírito Santo, essa peculiaridade do Espírito Santo de fornecer dois relatos de dois acontecimentos ou até mesmo mais acontecimentos, nós conhecemos, ou pelo menos nós identificamos essa ação do Santo Espírito de lei da dupla referência. É onde ele vai falar sobre o mesmo acontecimento, porém de duas formas distintas, entretanto falando da mesma coisa, da mesma ocorrência, da mesma situação. E essa forma de agir do Espírito Santo, nós encontramos ela em toda a Bíblia Sagrada. Você pode até mesmo realizar uma breve pesquisa, uma breve anotação, anotando aquilo que o capítulo 2 relata, entretanto está oculto, não está sendo narrado no capítulo 1. Agora eu vou fazer algumas perguntas e irei usar as escrituras, já estou com a minha Bíblia em mãos. Você também pode realizar essas anotações ou marcar em sua Bíblia para refletir e meditar depois. Primeira pergunta: o que significa a afirmação de que o homem foi criado à imagem de Deus? A primeira referência que vai nos ajudar a responder essa questão está em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22, que diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Primeiro ponto, a serem renovados no modo de pensar. Segundo ponto, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, como? Em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, nós entendemos perfeitamente pela Escritura Sagrada que a afirmação em Gênesis capítulo 1, que diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é nada mais, nada menos para andarmos conforme o próprio Deus anda e viver conforme o Deus vive, que é segundo a justiça, segundo a santidade, proveniente da verdade. A outra referência que irá nos ajudar a compreender essa pergunta está em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 9, que diz: visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Logo nós percebemos que uma das formas que compreendemos que estamos andando de acordo e conforme a imagem e semelhança do nosso Criador é tendo uma mente renovada, uma mente restaurada, purificada e transformada inteiramente pela ação do bom Espírito e pelo lavar regenerador da Santa Escritura. Esse é um dos significados mais íntimos e profundos ligados à palavra arrependimento, que vem do grego metanoia, que significa além da mente ou basicamente mudança de mente. Todo cristão ele precisa mudar a sua mente para então desfrutar o verdadeiro arrependimento e assim andar dia após dia segundo a imagem do seu Criador. Segunda pergunta: a quem se refere o sujeito nós na expressão façamos o homem? Obviamente nós não iremos encontrar de maneira clara nos capítulos 1 e 2 de Gênesis o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sendo apresentados. Essa é uma apresentação que será revelada posteriormente, principalmente no ministério de Cristo Jesus.
Entretanto, nós sabemos que essas palavras foram ditas pelo Deus triuno e há quem diga que isso não é uma verdade. Entretanto, eu digo, é mais real do que este mundo em que vivemos, a Santíssima Trindade. Entretanto, para compreendermos melhor que tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo estiveram de maneira harmônica atuando na obra da criação, irei ler para vocês 3 versículos mostrando cada pessoa da Trindade atuando. Jó capítulo 35, versículo 10 diz: Mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador? Aqui é o homem quem está perguntando. Entretanto, essa pergunta ela já nos ensina algo. O próprio homem confessando que o seu Criador não é uma obra do acaso ou alguma explosão cósmica ou simplesmente diante de uma ação evolucionista. Não. Deus, ele é o Criador do homem. No capítulo 1 e versículo 16 de Colossenses, nós encontramos a segunda pessoa da Trindade atuando no momento da criação. Está escrito assim: Pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Assim como acabamos de ver que o Deus Pai, ele é o Deus Criador, analisamos também em Colossenses que o Deus Filho também é o Criador. Agora em Jó capítulo 33, versículo 4, nós iremos encontrar uma outra referência que vai nos ajudar a responder essa importante pergunta, que diz: O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aqui é uma referência muito clara e muito direta ao Santo Espírito de Deus, revelando-nos que ele também esteve presente no momento da criação do homem. Logo, agora podemos entender a quem se refere o sujeito nós na expressão façamos o homem. De acordo com Jó capítulo 35, versículo 10, é ao Deus Pai. De acordo com Colossenses capítulo 1, versículo 16, o Deus Filho. E agora, de acordo com Jó capítulo 33, verso 4, ao Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade é uma verdade. Existe um Deus triuno. Mas lembre-se, não são 3 deuses. É apenas um Deus que se manifestou e se revelou a nós por meio de 3 pessoas. Pois bem, amado irmão, encerramos por aqui o comentário de hoje e eu espero sinceramente que você tenha sido edificado com o esboço apresentado. Hoje falamos sobre a obra da criação, relatados nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. A próxima análise, o próximo comentário, está no capítulo 3 de Gênesis, que iremos tratar. É sobre a queda. Não perca o próximo comentário. Lembre-se, se inscreva no canal, ative as notificações, curta o vídeo, compartilhe e deixe seus comentários. Até o próximo comentário. Deus te abençoe. Graça e paz.